Apesar de já ter 2 filmes solos, o Homem-Aranha do Tom Holland já merece um filme solo que seja do Homem-Aranha dele. Quer entender por que eu fiz essa afirmação? Então vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o Homem-Aranha do Tom Holland. E estamos muito perto da estreia de mais um filme solo do Homem-Aranha, do amigão da vizinhança, do personagem mais querido da Marvel. E por que eu falo personagem mais querido? Porque desde sempre, nas HQs, o Homem-Aranha sempre foi o personagem que mais vendeu, foi o personagem que mais deu visibilidade para a Marvel em vários pontos. Até quando mudou a cadeia de quais heróis era favorito, o Homem-Aranha continua no topo. Mas, você já parou a pensar que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele não tem um filme que é do Homem-Aranha dele? Eu sei que essa afirmação é um pouco difícil de entender, considerando que ele tem 2 filmes solos, já participou de pelo menos 3 filmes de supergrupos da Marvel, mas mesmo assim, ele é um personagem que não conseguiu ter o seu filme solo, que desenvolvesse o seu personagem. E pra gente entender por que isso acontece, porque eu tenho essa opinião, a gente tem que entender quais são os outros filmes do Homem-Aranha e por que tem tanto filme do Homem-Aranha em pouco tempo. Vamos devagar. Primeiro, por que existem tantos filmes do Homem-Aranha? Na verdade, a Marvel vendeu os direitos dos seus heróis lá no final dos anos 90 para poder sobreviver da falência. E com isso ela vendeu os heróis mais famosos. E para cada herói ela fez contratos diferentes. E quando chegou no Homem-Aranha, eles resolveram que seria mais interessante fazer um contrato diferente. E aí eles fizeram o seguinte contrato com a Sony. Se eles não fizessem um filme do Homem-Aranha de 3 em 3 anos, o Homem-Aranha, o personagem, iria voltar para as mãos da Marvel. Então, é por isso que existem tantos filmes do Homem-Aranha e filmes que envolvam o universo do amigão da vizinhança. Porque se a Sony não fizer isso, ou tiver algum filme com o nome dele em tela, o personagem iria voltar para Marvel. Então é por isso que existem 3 filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, existem 2 filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield, agora vai ter 2 filmes solos do Venom, ainda vai ter um filme do Morbius, vai ter um filme do Kraven, e ninguém lembra, mas no meio tempo entre o espetacular Homem-Aranha e esse Homem-Aranha que a gente tem do Tom Holland, teve vários personagens derivados do Homem-Aranha que se arriscaram ter filmes solos. Um exemplo é, por exemplo, a Gata Negra e a Silver. Esses 2 personagens tiveram propostas de ter filmes solos que foram recusadas. E aí chegou o Homem-Aranha do Tom Holland num acordo que a Sony fez com a Marvel, onde eles poderiam fazer com que o personagem da Sony participasse do filme da Marvel, que nesse caso seria direitos da Disney. Aí ele apareceu pela primeira vez em Guerra Civil, aí ele teve seu filme solo, apareceu em Guerra Infinita e no Endgame, aí ele ganhou mais um filme solo, que era o Homem-Aranha 2, né? E agora ele vai ganhar o Homem-Aranha 3, que vai chegar agora nos cinemas em dezembro. Então, é por isso que existem tantos filmes do Homem-Aranha e do universo do Homem-Aranha. Porque se esse personagem não estiver em tela, a Sony perde os direitos do personagem e ele volta pra Marvel/Disney. Com isso, a gente agora vai discutir sobre os filmes do Homem-Aranha para entender o que falta nesse filme do personagem do Tom Holland. No filme do Tobey Maguire, na época que lançou aquele filme, os filmes de super-herói não eram bem vistos dentro da indústria. As pessoas não tinham uma grande vontade de fazer filmes de super-herói. E tiveram 2 personagens que mudaram completamente isso. E foi os X-Men e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele conseguiu trazer uma coisa que nem os X-Men conseguiram. Porque os X-Men ainda tinha uma coisa, ainda parece que vergonha de ser super-herói ali. O Homem-Aranha não. Ele vestiu o uniforme, o filme se passava completamente de dia. E pra época, o filme funcionou muito bem. Os 3 filmes do Homem-Aranha tem essa coisa de ir de cabeça no personagem. É bem verdade. Se você parar pra refletir, o plot pelo filme dos 3 do Homem-Aranha são muito parecidos em alguns pontos, como quem ele tem que salvar, o que ele tem que fazer, ele cai, depois ele renasce, é bem parecido, mas são ótimos filmes. Para mim o Homem-Aranha 1 é incrível, o 2 é o melhor filme de todos os filmes do Homem-Aranha, e um dos melhores filmes de super-herói já feitos, não é o melhor, mas é um dos, para mim, os 3 filmes são interessantes. O terceiro, pra época, ele realmente era um filme ruim. Mas comparando o que veio depois do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3 até que virou um filme decente, pode-se dizer assim,
comparando os outros filmes que vêm depois. Também foi muito boa ideia na época de escolher o Sam Raimi para dirigir os filmes do Aranha, porque ele tinha uma visão e uma ideia de como criar figurinos e ideias para aquele universo que funcionam muito bem. Sam Raimi, que é um gênio do cinema, só você vê Evil Dead e os próprios Homem-Aranha, que continua muito bom até hoje, graças à direção desse cara. E os filmes todos conversam com o Homem-Aranha, você vê a evolução desse personagem ao longo de todo esse universo. Aí a gente chega anos depois, onde acabou a trilogia, porque ia ter um quarto filme, muita gente sabe, muita gente não sabe, o vilão ia ser o Abutre, mas esse filme não aconteceu porque teve problema de contrato, atores não quiseram voltar a viver personagens, e aí chegamos no The Amazing Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield, onde a gente tem também a Emma Stone como Gwen Stacy, que é o primeiro grande amor do Homem-Aranha até nos quadrinhos. E aí, quando a gente começa essa nova... 2 filmes, né? Porque só tiveram 2 filmes. Esse filme, na minha opinião, já é completamente diferente. Escolheram um diretor bom pro filme, que era conhecido por fazer bons diálogos. Ele tinha feito 500 Dias com Ela. Ele é um diretor muito competente. E, se você parar pra analisar, os filmes têm toda a ideia do Homem-Aranha. Os filmes são do Homem-Aranha. Mas os filmes, na minha opinião, não são bons. Eu acho que o Homem-Aranha do Andrew Garfield é muito bom. A Gwen Stacy da Emma Stone é muito boa, mas o Peter Parker do Homem-Aranha do Andrew Garfield já não me agrada. Eu acho ele muito emo, muito pra baixo. Ele não é porque ele tem que ser o nerd de sempre, mas esse clima dele não me agrada nem um pouco desse do Andrew Garfield. Eu não gosto do universo, eu acho que eles não usaram bem o lagarto. Eu não vou entrar muito em detalhes desse filme, mas eu não gosto do 1. Eu achei o 1, 2, e quando chegou no 2, eu achei que o 1 parecia melhor, porque o 2 consegue ser pior ainda. E eu nem coloco tanta culpa eu coloco muita culpa no diretor e no Avi Arad também, mas os 2 filmes não funcionam. Mas o que esse filme tem que os filmes do Tom Holland não tem? São filmes do Aranha. Ele é o personagem principal, o universo gira em torno dele. Por pior que seja, assim como o Tobey Maguire, o Andrew Garfield conseguiu ter 2 filmes focados no Aranha. E aí a gente chega agora no Tom Holland. O Tom Holland foi anunciado e muita gente criticou, mas muita gente elogiou. Eu fui um cara que elogiou muito quando escolheram o Tom Holland. Eu não conheci o ator, mas eu elogiei porque ele ia ser um Homem-Aranha muito mais jovem, com cara de Homem-Aranha, com jeito de Homem-Aranha, e que ele iria trazer coisas novas. E quando ele apareceu com o visual também impressionou. Mas aí os filmes, e como ele foi aparecendo ao longo do tempo, foi, na minha opinião, uma decepção e um desperdício de ator e personagem, porque nenhum filme é do Homem-Aranha do Tom Holland. Para pensar comigo, ele aparece no Guerra Civil. Esse não tinha nem como ele ser o filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Ele só aparece, tem uma participação especial, participa de uma excelente cena de luta no aeroporto, a melhor cena do filme, na minha opinião, do Guerra Civil, e aí então não tem como ter a participação dele. Só que logo depois todo mundo ficou muito empolgado com a participação do personagem, ainda mais quando ele ganhou o seu filme solo. E aí lançou o primeiro filme do Homem-Aranha. E esse filme, na minha opinião, ele tem um bom vilão de novo, o Homem-Aranha é bom, mas o filme em si tem coisas muito interessantes, mas o Homem-Aranha em si, ele não é o filme dele. E não é simplesmente aquela discussão de o Homem de Ferro aparece muito no filme. Não, em tudo que envolve o personagem é muito pouco dele. Por exemplo, o Homem de Ferro aparecer no filme e ser a figura do Tio Ben durante o filme acontece bastante. E ele salva o Homem-Aranha de várias situações que, por exemplo, o Tio Ben nunca salvaria. E ele tira o peso das conquistas desse Homem-Aranha durante o primeiro filme. Ele tira as conquistas quando ele salva ele no momento do barco, quando ele salva ele no lago e quando ele dá um uniforme cheio de tecnologia. Ele é ruim como roteiro pro filme, porque ele tira o impacto de tudo aquilo que o Homem-Aranha pode fazer, porque sempre que ele precisa de um problema, a roupa tem alguma coisa que faz a solução, e tira aquele problema. Esse filme do Homem-Aranha, ele é um filme que parece expandir o universo Marvel em vários pontos, e pro Homem-Aranha parece que não é um filme solo dele, você não vê uma evolução e desafios que o personagem precisava ter e que faz ele ser tão famoso. Depois ele aparece no Guerra Infinita. No Guerra Infinita também de novo, e no Endgame, mais uma vez, igual no Guerra Civil. Não tem como o filme ser dele. É um filme dos Vingadores, ele tá lá pra fazer uma parte. Então tudo bem, ele ganha mais um uniforme que também é necessário para ele lutar contra o Thanos, mas até aí tudo bem. E aí a gente chega no filme 2 do Homem-Aranha do Tom Holland, onde o vilão é vivido pelo Jake Gyllenhaal, que é o Mistério. Quando a gente chega nesse segundo filme, mais uma vez, o filme não conseguiu trazer essa essência de novo. Ele continuava com uma roupa super tecnológica. O filme ele é um pouco mais do Homem-Aranha do que o filme do primeiro filme do solo dele, mas ainda é um filme onde os vilões não fazem parte dele, parece que ele é por acaso, nenhum vilão quer matar ele. No primeiro filme, o Abutre odeia o Abutre, o Shocker, e todos os outros vilões que aparece também o Escorpião,
todos têm envolvimento, todos existem por causa do Homem de Ferro. Nenhum tá ali por causa do Homem-Aranha. No segundo filme, o Mistério, que é o vilão principal, também não tem nada a ver com o Homem-Aranha. Ele quer atacar o Homem de Ferro e a indústrias Starks. Mais uma vez, ele não tem um desafio que é feito pra ele. Mais uma vez, o Homem-Aranha do Tom Holland, apesar de ser um filme que eu gosto, o segundo filme do Homem-Aranha, solo dele, ele é um filme onde, mais uma vez, o Homem-Aranha não tem o seu espaço de tela suficiente para ser um filme do personagem, algo que ele precisava muito que acontecesse. E com isso já são 5 filmes do Tom Holland, onde simplesmente o seu personagem praticamente evolui muito pouco, e quando ele evolui, parece que é mais para outro personagem ou para Marvel do que para ele só. Para mim, por isso, o Homem-Aranha precisa de um filme com desafios para ele, só para ele resolver os seus problemas. E aí a gente poderia ter tido isso no novo filme que vai sair agora em dezembro. Mas vamos ser sinceros, isso não vai acontecer de novo. E não é por causa da presença do Doutor Estranho. É meio evidente que os outros Homem-Aranhas vão aparecer nesse filme, tanto do Tobey Maguire ou do Andrew Garfield. E se nenhum desses dois aparecer, eles vão colocar outros Homem-Aranhas no filme, mesmo que seja o próprio Tom Holland vivendo eles. Porque abriu o multiverso. Você não abre o multiverso para ter um Homem-Aranha. Vai ter vários, a gente sabe que vai ter. E aí o que acontece? Mais uma vez, esse filme vai ser um grande fanservice, e eu acho isso ótimo, vai ser excelente ver o Sexteto Sinistro em tela, ver vários Homem-Aranha lutando junto, mas pro Tom Holland eu fico triste, porque é mais um filme onde o personagem dele não vai ser um filme pra ele, vai ser um filme do universo do Aranha, onde o Tom Holland vai ser um personagem especial. Algo que eu posso fazer um vídeo mais pra frente, falando também do filme do Flash, que vai ser a mesma coisa que aqui. Um filme onde vai ter várias coisas e o Flash vai estar lá no meio, sendo que o título é do Flash. E aqui, o Homem-Aranha, então, é isso que me incomoda. São 5 filmes do Tom Holland, onde nenhum o filme é dele. Então, pra mim, por isso que precisa. Porque pra mim é uma oportunidade perdida. Pra mim, o Tobey Maguire ainda é o melhor Homem-Aranha. Ele ainda é o melhor Homem-Aranha porque a Marvel não está sabendo utilizar o Homem-Aranha do Tom Holland. Vamos ser sinceros, se a gente analisar friamente com o visual, com o que a Marvel faz, como eles trabalham, com o Tom Holland sendo um excelente ator, essa discussão de qual era o melhor Homem-Aranha já devia ter ficado no passado. Já devia ter uma certeza que é o Tom Holland, porque ele é muito parecido com os quadrinhos. Mas essa discussão não acontece exatamente porque a Marvel não sabe utilizar, desenvolver e criar desafios suficientes para se tornar um Homem-Aranha épico. E o meu medo é o seguinte, daqui a um tempo eles pararem de usar o Homem-Aranha do Tom Holland, por exemplo, se eles introduzirem o Miles Morales e começarem a usar Miles Morales. Eu amo Miles Morales. Mas o meu medo não é usar o Miles Morales. O meu medo é que daqui a alguns anos a gente simplesmente transforme o Homem-Aranha do Tom Holland como só mais um Homem-Aranha que não marcou tanto apesar da Marvel. Porque ele precisa de um filme solo, ele precisa de uns desafios. Então é isso minha discussão. Eu acho que beleza, o terceiro filme não tem como acontecer isso. Mas o quarto filme do Aranha precisa ser um filme dele sozinho, resolvendo problemas sozinhos, resolvendo problemas da vizinhança, pode até ser o Sexteto Sinistro de novo. Faz sentido ser o Sexteto de novo, se quiser. Ou só o Venom, não importa. Mas ele precisa de desafios solos e só pra ele. Porque só assim, o Homem-Aranha do Tom Holland, que pra mim tem potencial de ser o melhor, vai realmente se tornar no melhor Homem-Aranha. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu filme preferido do Homem-Aranha? Qual é o seu ator favorito que já viveu o Homem-Aranha? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.